Oiê, gente boa desse canal. Que é Fernanda Vidigal para mais um 365 Aberturas de Tarot. A abertura de hoje é daquelas aberturas não complexas, mas ela é longa, porque ela é uma abertura meio baseada no fazer uma observação. Já que a gente pode usar o tarot como mostrador, e ele se revela como tal também, e que todo mundo tem aquela pergunta, né? O tarô precisa de mediunidade? Não. O tarô precisa de percepção extrasensorial? Não, também. O tarô precisa de alguma coisa? Talvez um pouco de imaginação, para começar. Mais do que isso, lendo um pouquinho do CDB, do livro do B9, o autor da recuperação desse baralho do convento, ele fala uma coisa muito legal que eu vou retomar aqui, que é a história do você precisa olhar para o arcano e diz para mim o que que ele te diz. Então, olha para ele, o que que ele te conta. Aonde vai a tua imaginação, onde a tua mente circula. Mas a de hoje, como a gente está na semana desse ano, estamos na semana da espiritualidade, estamos numa semana zen, então bora fazer mais uma, que eu acho que pode ser uma curiosidade, também pode ser um auxílio, pode ser um medidor. Eu não sei se todo mundo aqui conhece as P's. Não é PS, é P's. Percepção extrasensorial. E que todos nós temos percepções extrasensoriais, P's. Essa é uma área de estudos que, em alguns países, a gente tem isso com mais vontade, com mais seriedade, e em outros lugares se mescla demais, como no nosso país, com uma questão doutrinária ou religiosa ou filosófica. E não entra para as academias, lentamente agora vem tendo alguns espaços, algumas pesquisas, algumas propostas sobre isso. Mas é um artigo muito mais desenvolvido pela parapsicologia, que são os efeitos psi, né? E eles são bem mais de um. Então, hoje, a minha proposta, porque eu quero fazer uma avaliação de mim, e aí você vai aproveitar, de repente, você faz uma avaliação de você. E também pode fazer avaliação de outra coisa, não é? Por quê? Porque eu posso colocar uma outra temática aqui e fazer uma provinha. Não é tipo prova, é tipo avaliação. E aí, claro que você vai ter que observar os passos para que tudo corra bem, para que tudo fique da melhor forma. Meus alunos aqui, quando a gente fazia esse tipo de avaliação, amavam de paixão. Então, assim, porque é uma forma da gente descobrir coisas sobre a gente nesse momento, qual é o mostrador. De novo, lembrando que eu estou usando o tarô, neste momento, mais do que tudo, como um mostrador. Então, vamos lá? Eu vou tentar fazer a apresentação, porque ela é um pouco mais longa, hoje não tem outro blá, blá, blá. O único blá, blá, blá que eu preciso me lembrar sempre de fazer, quando eu chego aqui no 365 Abertura de Tarô, eu me lembro. Um, é que você dê um joinha se está curtindo essa jornada. Dois, se inscreve no canal. Três, compartilha esse vídeo com quem curte isso também. Quatro, quer se aprofundar? Quer participar assim mais a fundo? Então vem para o 365 Abertura de Tarô do WhatsApp. Tem o link aqui em cima na descrição do vídeo. Corre lá, vem fazer parte que março tem novidades. Muito bem. Nessa abertura, nós estamos na abertura 59, uhul! Estamos na semana 9 e a gente vai falar das minhas P's, das percepções extrasensoriais que todos nós carregamos. E aí eu resolvi trazer um pouquinho, claro, de conversa, de blá blá, que professor não aguenta, gente. Vocês não sabiam disso, não? O professor não sabe viver sem um PowerPoint, eu não sei vocês. Mas vamos lá. Percepção extrasensorial, PES, é a capacidade de perceber o mundo através de meios diferentes dos cinco sentidos físicos. É também conhecida como sexto sentido. Todos nós somos sensitivos de alguma forma, contudo em diferentes níveis. Mesmo que a telepatia, a clarividência e a premonição, também conhecidas como percepção extrasensorial, PES, estejam adormecidas em nosso ser, podemos desenvolvê-las com dedicação e trabalho. E aí eu diria para vocês que o tarô pode ser o cara, o bom treinador, o bom coach para você desenvolver isso ao longo dos anos. O termo extrasensorial refere-se a fenômenos ou capacidades que vão além dos cinco sentidos tradicionais: visão, audição, olfato, paladar e tato.
Na psicologia, o estudo das habilidades extrasensoriais, como a telepatia, clarividência e premonição, é frequentemente associado ao campo da parapsicologia. Essas habilidades são consideradas anômalas porque não podem ser explicadas pelas leis físicas conhecidas e desafiam a compreensão científica convencional. A percepção sensorial é uma função do cérebro que envolve os sentidos, coordenação motora, relação com o espaço e percepção das situações ao redor. A percepção extrasensorial é uma expressão muito utilizada na parapsicologia e envolve as mais diversas faculdades mentais inerentes a algumas pessoas conhecidas como sensitivas ou psíquicas. Essas capacidades que vão além dos sentidos convencionais presentes em todos são também denominadas de psi. O primeiro cientista sério e respeitável a estudar esses acontecimentos e a batizá-los de fenômenos extrasensoriais foi Joseph Banks Rhine, em 1934. Sendo assim, eu separei aquilo que são 9, na verdade poderiam ser quase 12, né? Eu peguei as 10 principais, no primeiro momento 9, para fazer uma avaliação, mas de toda forma, espiritualmente, eu aprendi que uma parte daquilo que a gente tem espiritual, a gente tem consciência, então fica claro para a gente. E uma parte daquilo que a gente tem, a gente opera de forma inconsciente ou até dormindo. Então, eu resolvi avaliar essas 10, que são: telepatia, comunicação entre as mentes, sem contato físico aparente; clarividência, obtenção de informação sobre algo sem usar os sentidos normais; preconição, previsão do futuro; mediunidade, habilidade de falar com os mortos; retrocognição, habilidade de ver o passado; psicocinese ou telecinese, capacidade de mover ou manipular objetos com a mente; intuição, descrita como um conhecimento imediato ou compreensão sem o uso do raciocínio consciente; psicometria, dom de colher dados sobre alguém ou uma localidade ao entrar em contato com um determinado objeto físico; experiências fora do corpo, EFC, são eventos em que uma pessoa sente que a sua consciência ou espírito deixou seu corpo físico e está observando o ambiente de uma perspectiva externa. Empatia, capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos de outra pessoa. Eu diria que a empatia é algo que a gente tem mais percepção, né, como normal, digamos assim. Mas como ela também faz parte das P's, eu coloquei ela para cá. Como é que a gente vai fazer a abertura então, Fernanda? Que ideia é essa? A ideia é a seguinte: eu tenho então as 10 P's aqui, né? E eu tenho exatamente um board onde eu vou estar abrindo as 10 cartas maiores, arcanos maiores, num primeiro momento, para que os arcanos me mostrem quais são os tipos ou quem realmente está funcionando ou não, né? Mas além de eu trazer um mestre para cada uma das minhas P's, ou pelo menos um representante, um significador para cada uma das minhas P's, eu vou fazer um testinho. Eu vou pegar todas as numeradas, são as cartinhas cinzas que estão aqui, ó, e eu vou pegar a carta numerada, todas embaralhadas e misturadas, e vou colocar logo a seguir das 10 P's. E, na sequência, vou separar a carta da corte ou de conselho, para eu saber, além da graduação de 1 a 10 que eu tenho na telepatia, vamos supor, em qual nível dessa graduação eu estou lidando com a telepatia. É no nível infantil e quase não perceptível do pajem ou valete; é do tipo, eu brinco e às vezes dá certo e às vezes não, do cavaleiro, uma coisa mais jovial; é do tipo, não, sei que tenho e uso em determinados momentos ou para determinadas coisas, rainha, né? Uso, domino, frequento um lugar, põe em funcionamento, que seria o rei na jogada. Não precisa frequentar um lugar, mas tem um alto domínio, tem uma alta frequência disso.
Também a gente pode colocar em 4 tipos de responsabilidade. Pajem ou valete, muito irresponsável quanto a isso, talvez não saiba lidar. Cavaleiro, muito jovem, brinco, faço, às vezes não tenho muita responsa. Rainha, comecei a assumir responsabilidade sobre isso, a perceber que acontece. Rei, tenho alta responsabilidade e só uso em altas necessidades ou em direção ou por um caminho específico. Vamos colocar dessa forma para ficar bem claro. Então, a gente vai trabalhar bastante na mesa hoje. Espero que vocês estejam anotando tudo aí bem direitinho. Na carta 10, a gente vai trazer igual, então, um representante para minha empatia, né? Depois o número de 1 a 10, anda a minha empatia, e uma corte para eu saber como é que eu estou lidando com isso. Os dois 6 arcanos finais são uma escolha, são conselhos e medicinas. Então, eu vou tirar um arcano maior como conselho, eu vou tirar uma numerada como conselho e uma da corte como conselho. Da mesma forma, eu vou tirar um arcano maior para medicina, um arcano maior, um arcano numerado para medicina e um arcano da corte para medicina. Eu vou manter essa proposta, abrindo então 12, que são, na verdade, 4 colunas, não é? Com 3 cartas em cada uma. São 3 colunas, perdão, 1, 2, 3 colunas, né? Com 3 cartas em cada uma. Eu jogo de 9 quase, né? Só que vai um pouquinho mais. Certo? Combinado? Vamos fazer? Todo mundo aí preparado? Já anotaram direitinho? Eu vou mostrar na mesa, eu acho que vai ficar mais tranquilo da gente seguir juntos. Então, vamos lá para a mesa, direto. Eu, na mesa hoje, inclusive, nem coloquei o pano roxo, porque ele fica engruvinhando, né? E pode nos atrapalhar. E eu quero ter o máximo do espaço aqui visível, para vocês não perderem a observação do que eu estou fazendo. Então, veja, aqui estão separados os arcanos menores, tá? Os numerados. Ah, Fernanda, você vai usar Marselha? Vou, mas você pode usar o Rider também, não tem o menor problema. Mas como é o meu pequenininho e é o que melhor cabe, eu vou estar usando muito espaço de mesa, eu vou usar o meu Mignon. Aqui eu tenho toda a realeza, as cartas da corte. E aqui eu tenho os arcanos maiores. Combinado? Estamos olhando para eles. Então, o que que a gente começa a fazer? Se eu quero olhar para isso, isso serve também quando a gente tem mais de uma coisa que a gente quer olhar, né? Quer fazer umas comparações, também pode. Mas hoje a gente está na semana esotérica, mística, espiritual, espiritualista. Então, abrindo os meus maiores, eu já sei que eu vou estar colocando as coisas em colunas. Vocês anotaram aí direitinho? Fizeram um mapinha para vocês? Então, vamos lá. O mapinha começa com a carta 1. Eu vou colocar a carta 1 para minha telepatia. Carta 2, minha clarividência. Então, espaçamento, né? Carta 3 para precognição. Premonição, precognição, né? O ver antes. Inclusive, tem um filme ótimo, antigão já, O Vidente. Muito interessante, é sobre isso. Mediunidade 4, que é a habilidade de falar com os mortos, os espíritos, seres de outra dimensão. 4. No 5, retrocognição, aquele que é capaz de ver tudo que aconteceu no passado, e por isso mesmo são muito usados lá nos Estados Unidos para poder levantar casos, né, o que aconteceu na retrocognição. Psicocinese, que é movimentar, então, os objetos, ou só com a mente, só pensando. Intuição, aqui fica a minha intuição, vamos ver se está cabendo aí direitinho, peraí que eu já vou arrumar. Isso. E psicometria e experiências fora do corpo. Por último, na última linha, que nós vamos, né? Então, são 3 colunas, com 4 cartas cada um. Estou tentando fazer caber aqui. Vamos para a quarta. A empatia está aqui. E aí, as 2 últimas, eu quero para mim, para conselho e para medicina. São as 2 últimas.
conselhos para mim, como lidar com as P's, né, o que fazer com elas e tal. Agora a gente vai para as numeradas. Nas numeradas, a gente também vai estar pensando, agora eu quero saber um pouco como é que está o meu nível, né? Como que ele faz um pouco de avaliação mesmo. Como é que está rolando? Estou com que gênero? Por isso que nessas horas, quando a gente tem um baralho de Marselha e não tem grandes designs assim, a gente pode fazer uma avaliação. Vamos lá. Para minha telepatia, para minha clarividência. Ah, filho, não, mas eu não acho que eu tenho clarividência nenhuma, nem nenhuma das P's, nem nada. Ótimo, dá uma olhada. Sem compromisso, aí. Não é? Uma avaliação que nem qualquer outro textinho. Ai, credo, mas se eu descobrir que eu tenho, fica por isso também, né? Que às vezes a gente tem, mas fica em off, fica de forma inconsciente, a gente não usa, não desenvolve, então fica lá que nem uma área do cérebro de pouco uso. Precognição, né? Ou previsão. Mediunidade. Ah, mas eu sou médium de muitos anos, eu acho que minha nota é alta. A gente nunca sabe de verdade. O resto é só pretensão e água benta. Vamos lá, retrocognição para olhar o passado. Aí a gente tem a psicocinese, a intuição, vai cair todo mundo na minha mão aqui. A psicometria, que é uma capacidade de leitura, gente. A psicometria é muito interessante, que você é capaz de ler objetos, perceber quem é a última pessoa que pegou. Você pode chegar no lugar e perceber o lugar, ter ideias sobre o lugar. Me faz lembrar uma das palestras do Rio Lendo Ho'oponopono, ele contando, eu não sei se é ele ou que escreveu sobre ele, né? Que eles entraram numa sala onde eles iam fazer um dos cursos dele, e ele falou, meu Deus, essa sala está muito triste. E que aí o americano falou, como assim uma sala fica triste, meu filho? Como é que é isso? Né? É só uma sala. Não, não é só uma sala. Tem todas as energias que foram deixadas na sala. Né? Isso é psicometria. Isso é percepção de que tudo, a energia fica ou ela se propaga. Bom, e agora nós vamos pegar as cartinhas da corte para eu saber mesmo como é que eu estou lidando, ou lido, né? Como é que eu lido com a minha telepatia? Desse jeito. Como é que eu lido com a minha clarividência? Desse. Como é que eu lido com a precognição? Desse. Como é que eu lido com a minha mediunidade? Desse. Retrocognição, aí depois tem a psicocinese, depois tem a intuição, aí depois tem a psicometria, tem as experiências fora do corpo e tem a empatia. E é o meu conselho e a minha medicina. Ó, que ficou parecido com uma abertura cigana múltipla. Bonita, né? E claro que a gente vai ler um conjunto de três em três, certo? Então, as três cartinhas vão estar falando de telepatia. Tá todo mundo vendo? Deixa eu checar aqui se está tudo certo com a visão da mesa. Tá, tá não. Tem que vir mais para cá. Peraí, então, peraí, trazer mais para cá. Dá uma arrumadinha. Tem que trazer mais para cá, Fernanda, para caber todo mundo visível. Visível? Isso. Assim, quando eu virar, vocês já ficam sabendo, ninguém perde nenhum pedacinho da nossa conversa. Isso, 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 isso. Visível 100%. Maravilha. Então, vamos lá. Telepatia é um. Então, a Lua. Poxa, o que a Lua normalmente diria sobre telepatia? A Lua é o arcano da pez. Ele é um arcano que fala de percepção extrasensorial, de altas capacidades mediúnicas, de muito psiquismo, de muita ligação. Seja como for, ela também fala um pouco elevado, ou um pouco bagunçado. Então, talvez eu tenha um pouco de telepatia, mas talvez fique lá muito no meu inconsciente, ou um pouco não desenvolvido, um pouco elevado. Pode ser que sim, pode ser que não. A carta da Lua não é uma carta super positiva, é uma carta de dificuldade. É uma carta de lidar com o inconsciente,
Então, a minha telepatia talvez seja de jeito muito inconsciente, porque eu absolutamente não a percebo. Nível de capacidade em ouros, então, no chão, na matéria, eu ganhei nota 8. 8 de ouros é uma carta que fala de desenvolvimento físico, material. Então, talvez eu tivesse que fazer força, né? Na matéria, a gente tem que fazer força, a gente tem que levantar a moeda, a gente tem que trabalhar para ganhar o dinheiro. Aqui talvez eu tenha um nível 8 de trabalho, não exatamente fácil, porque está na matéria, está na terra, né? E a telepatia é uma coisa mais aérea. O meu jovem cavaleiro de paus me conta que eu posso até ser uma entusiasta da telepatia, acho ela super interessante, talvez já tenha feito alguns exercícios, lá no começo da minha estrada possa ter feito parte, né, uns eventos e tal, mas de um jeito assim muito jovial, muito superficial, muito não dei muita atenção, talvez não seja muito a minha praia, né? Então a telepatia está nesse nível aqui, nessa conversa. Beleza, clarividência. Clarividência é a capacidade de ver as coisas. Aí o Papa já diz, ó, dependendo da circunstância, você aprendeu a ter algumas vidências ou clarividências ao longo do caminho. Foi uma parte do aprendizado da escola, da escolha de religião, né? Então, uma parte disso você desenvolveu, mas dentro de uma certa tradição, dentro de um certo pensar, talvez de uma forma muito intelectualoide. E a minha clarividência tem um nível 2 de paus. Então, assim, é um nível 2 espiritual. Às vezes tenho, às vezes não tenho. Tenho melhor quando estou em dupla do que quando estou sozinha. Tenho algum tipo de trabalho também espiritual para fazer isso acontecer, apesar de que, olha, o Rei de Ouros me conta que talvez eu tenha uma tremenda responsabilidade, um senso de responsabilidade, de seriedade sobre o assunto, por isso mesmo, talvez eu o mantenha sob certa medida, não é? Muito bem. A terceira é a pré-cognição. Então, vamos lá. A papisa é, sem sombra de dúvida, a carta da sensitiva, da cartomante, da taromante, né, da figura que tem altas habilidades extrasensoriais, mais do que o Papa, que tem também grandes percepções, mas tem uma inteligência e uma habilidade, ela também tem, né? Só que ela é muito mais intuitiva, muito mais quieta, muito mais no seu lugar. O nível aqui é um 4 de paus também, a gente também está falando no nível da espiritualidade, mas com o cavaleiro de espadas, ainda com uma certa jovialidade ou não assumido, né? Porque o cavaleiro é aquele que diz, ah, tá, eu tenho, mas não uso, né? Nem sei onde está, não tenho a menor ideia. Então, talvez eu não use de verdade, como poderia usar. Fica um pouco na jovialidade, na aventura, mas não se cumpre. Num 4 de paus, é algo ainda por celebrar ou fazer melhor, talvez pudesse chegar a lugares melhores, não é? Poderia estar desenvolvendo mais isso. Muito bem. Na quinta posição, né? Na quarta posição, perdão, na quarta posição a gente tem a mediunidade, certo? Lá. Olha o louco aqui. O louco é o próprio médium em desuso, médium fora de frequência, médium muito plugado no tudo e no todo e no nada. Pode ser tanto o médium quanto pode ser o alcoólatra. Então, assim, o louco, na verdade, aqui coloca a minha mediunidade aonde ele está hoje, de férias, fora de qualquer ordem ou grupo, voltada a uma liberdade, a uma certa ousadia de caminhar por mim mesma. Na posição de notação, a gente tem uma nota 8 de espadas. Então, a minha mentalidade mediúnica, o meu mental ligado ao mediúnico,
tem uma boa anotação e, ao mesmo tempo, uma certa responsabilidade por aquilo que recebe. De toda forma, aqui a gente tem um pajem, né? Tem uma ingenuidade de espadas. Então, o valete de espadas, o pajem de espadas, mais infantil, percebe? Com louco. A minha mediunidade deve estar com as crianças, deve estar num lugar bem inicial. Se eu sou uma médium, eu sou ainda médium de primeiras letras, né? Estou aprendendo ainda sobre isso. Retrocognição, percepção sobre o passado. Aí vem uma carta que representa bastante essa visão anterior, visão dos ancestrais, visão do passado, que é o arcano 20 do julgamento. Então, parece bem compatível, né, a retrocognição com esse arcano que fala de tempos antigos, dos ancestrais, do karma, do que veio antes. Aqui, a notação é um 4 de ouros, ainda contido, né? Então, veja, aqui a gente tem uma retrocognição que às vezes talvez role, às vezes dê para usar, falar com esses lugares do anterior, mas ela ainda é quadradinha, né? 4 de ouros, contida. E vem também com o valete, não, com o cavaleiro de ouros. Então, aqui eu tenho um cavaleiro, tem uma jovialidade, de novo, um certo ar meio solto, né? Meio tranquilo com relação à retrocognição. Talvez eu não tenha desenvolvido muito, nem me lembro se realmente tenho, talvez em algum momento. Que já na psicocinese, capacidade de mover objetos ou coisas, ou ser médium de efeitos físicos, né? O imperador diz: olha, tem alguma coisa aí de força, né? Tem algo interessante aí para ser olhado, poderia se trabalhar melhor isso, e eu acho que sim, porque na vida eu já queimei tanto aparelho eletrodoméstico, já gerei tantas coisas esquisitas que eu falo que eu preciso cuidado com a minha mão ou pôr a mão, dependendo do meu estado de alma, do meu estado de espírito. Vamos ver como é que fica na psicocinese um as que nada faz. Então, assim, nível um da psicocinese, quer dizer, por isso que eu não consigo conjuminar nada, né? Então, eu queimo as coisas, nem sei que queimei, nem sei que fui eu. E uma de ouros que fala: olha, você sabe como, descobriu, mas sabe controlar, talvez, ou seja capaz de controlar melhor, manter isso sob um certo controle, mas ainda assim muita habilidade. O próprio imperador é um jeito de manter, né? De tipo, tenho, mas nem sei o que fazer com isso. Então pode ser também, ó, tá vendo? Todo mundo tem alguma coisinha. Aqui tem um não grandão, uma dificuldade, uma transformação. E a gente está indo da psicocinese para a intuição. Olha, vejam vocês, uma taróloga que tem uma intuição meio quebrada, assim, está meio atrapalhada essa intuição, né? Ela anda meio mudando, está sob mudanças e eventos outros, ou porque as coisas mudaram dentro das minhas percepções, pode estar um pouco destruidinha a minha intuição. Em termos de nível 2 de espadas, então uma intuição do tipo mental, um pouco volátil, né? Depende. Às vezes, talvez eu perceba dentro da minha mente, mas não tenho nem tempo de articular isso direito. E, por último, a gente tem aqui um cavaleiro de taças. As minhas emoções são o meu termômetro para a intuição, né? Então, não é a história do calor frio, é a história do medo, tristeza, alegria, entusiasmo, são boas leituras para a minha intuição. Na psicometria, que é perceber através de objetos e lugares o que tem ali, a roda da fortuna diz: olha, algumas oportunidades bem boas, de vez em quando rola, de vez em quando não rola, né? Que é o famoso roda girou. Em que nível? Nível do as de ouros. Eu falo que o povo fica profundamente chateado comigo, né? Porque, assim, eu quando faço esse tipo de coisa, eu descubro que eu não sou avatar de coisa nenhuma. Eu sou apenas aquela que estuda, olha, lê, compreende, fala, funciona, mas não tenho muito domínio das minhas pés, digamos assim.
As de ouros traz uma porta aberta para fazer determinadas psicometrias até funcionarem na matéria, com eventos materiais, com coisas materiais. E a rainha me conta que, olha, que aqui até que eu tenho uma certa habilidade, mas que eu também mantenho ela sob um certo controle. Percebe onde estão as rainhas? E eu mantenho elas controladas, do tipo, se precisar a gente usa, se não precisar a gente não usa. Mas a minha alma aprendeu um pouco mais aqui, né? Falando um pouco de níveis de alma, então, quando a gente tem página ou valete, a gente ainda está naquele nível um, primeiras letras, creche, nível 2, mas assim, ainda é ensino fundamental. Estamos no cavaleiro. Aí, quando você entra para o colegial, você está na rainha, e na graduação você vira rei. Eu termino, né? Não é antes. Então, tem um tempinho para chegar. Depois das experiências fora do corpo, o eremita é aquele que diz sabedoria, muito de vez em quando, ou há muito tempo atrás, ou quando eu fui velhinha, ou é algo que eu trago, talvez com maior experiência ou percepção na velhice. Que nível aqui? Nível 9 de paus. Então, assim, sim, meu corpinho viaja para fora, por isso que eu segui o Wagner Borges, vai para os lugares, traz umas informações, e eu tenho uma dificuldade doida de compreensão. Hoje não, mas quando era mocinha, para mim era bem difícil. E aqui eu trago um rei de paus. Olha aqui. Então, aqui é aquela história. Olha, você sabe como fazer, já fez isso em outros tempos, né? Muito mais lá atrás, tem uma sabedoria aqui com isso, né? Aqui tinha patrimônio com isso, aqui tem sorte com isso, mas aqui tem aquele caminhar, né? 9 pontos, acho que foi a maior graduação depois daqui do comecinho, foi a melhor de todos, com o reizão aqui dizendo, mas sou super responsável, presto atenção, né? Não faço disso uma brincadeira, levo bem a sério. 9. Na 10, a gente tem empatia. E a estrela diz: sim, 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 muita empatia. Você é uma pessoa empática, sabe lidar com as pessoas, tem carisma, tem brilho. Olha lá a estrelinha que bonitinha na empatia. Olha, 10 de taças, na empatia emocional. Então, você lida muito bem, né, com o sentimento do outro, com a necessidade do outro, sabe um tempo de falar, um tempo de ouvir, tenta, de alguma forma, compreender esse lugar, não é? E aí a gente vê que vem o rei de espadas, e com uma baita responsabilidade sobre este colóquio, sobre esta informação chamada empatia. Fizemos uma avaliação, para mim está ótimo, assim, fico bem contente. Não sei, eu não tenho nenhuma pretensão, tá? Tem gente que tem muita vontade de ser alguma coisa. Eu acho que eu já tive essa vontade no começo da minha jornada, mocinha, e aí eu fui batendo na minha simplicidade, na minha pequenez, na minha humildade, e aí eu fui percebendo que é muito melhor a gente ser apenas o que é. E dar conta disso já não é fácil. Muito bem. Aí a gente traz aqui como conselho os enamorados. Qual é o conselho dos enamorados? Olha, agora é o momento de você olhar para as P's, anotar e tomar algumas decisões ou fazer melhores escolhas, escolher se você quer desenvolver mais uma ou outra, escolher se você tem algo que você gostaria de fazer ou mudar de atitude. Então, aqui entra para o meu livre-arbítrio. Eu considero o arcano dos enamorados, junto com o anjo de guarda, mesmo sendo um querubim, como a maior representação do presente que a gente recebeu da divindade, da trindade, como livre-arbítrio, de que eu posso escolher, nessa minha jornada de vida, o que eu quero fazer com tudo isso de percepção extrasensorial, que poderia sair de dentro de mim, do meu cérebro, sai de todo mundo, está aqui, latente, eu poderia desenvolver, poderia aumentar, mas é da minha escolha o que eu vou fazer ou não. Livre-arbítrio. Usar o livre-arbítrio com sabedoria, com palavras nobres, sabendo o que eu estou olhando, o que eu estou falando, como estou dizendo, e se não souber, vou ler, vou aprender, porque é um 4 de espadas, não é? Então, assim, também o outro conselho
de que eu coloque num quadrado, não há nenhuma necessidade de eu fazer nenhuma movimentação dessa sem o uso do que eu escolho, sem ser da minha escolha, e sem ser com cautela e devagar, e eu estou numa fase meio em off, que é o 4 de espadas. E aqui, porque eu tenho um valete de paus me guardando. Então, dentro do conselho, que eu entenda que eu ainda sou muito criança perante aquilo tudo que é o cósmico e que eu ainda estou tentando saber mais, aprender mais, ter mais domínio sobre a minha espiritualidade, sobre o nível de paus. Muito bem. Aqui na medicina, qual é a melhor medicina para qualquer um dessas pés que de repente estão me atormentando, ou talvez estejam me incomodando, estão me cutucando, estão gerando curiosidade? A justiça diz: protocola, cria uma organização, uma planilha de Excel para cada um. O que você vai fazer, quando vai fazer, aonde vai fazer, quer mesmo fazer. Então, ordem, né? Ordenar, organizar, ou buscar uma ordenança, buscar uma ordem, buscar um grupo, buscar uma metodologia, uma forma de fazer isso. Aqui, os 6, 4, 5, 7, 7 de ouros. 7 de ouros dizendo para eu olhar para isso sem desdenhar. Então, olha, observa, vê o que dá para tirar de bom, dá para fazer, né? Porque aqui a palavra é fazer no ouros, e o que não, tudo bem, né? Deixa para lá. E aqui vem o reizão, que eu super gosto, ele anda meio comigo nessas últimas aberturas, observando um pouco agora, né, o rei de taças, como aquele que diz: você já fez uma grande jornada até determinados níveis de compreensão. Fique com aquilo que lhe é mais sólido, mais força, melhor, no qual você se sente bem amparada, que está tudo bem, e aonde o teu senso de responsabilidade diz: ok, assim está bom. Isso é as minhas pés. Eu desejo para cada um de vocês uma jornada que nem a minha, né? De depois que eu terminar aqui com vocês, correr para o meu caderninho, anotar, colocar data, né? Talvez pensar no meu diário de bordo, o que mais que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Porque é isso, a jogada em si é essa, minha gente. Então, fizemos essa avaliação. Então, desejo para cada um uma excelente jornada, lembrando que essa excelente jornada tem outra manhã. Próxima jogada amanhã, qual será? Balança do karma. Claro que a gente vai estar já falando um pouco do karma, para a minha visão, pode ser a tua visão, e aí a gente faz uma avaliação com 12 cartas, outra pegada, outro jeito, outra abertura, certo? Aqui no 365, aberturas de tarô. Eu desejo ver vocês amanhã. Agora um beijo e um queijo, aquele abraço de luz, e a gente se vê. Valeu!